Bem-vindos ao Agenda Cash, episódio número 23. É uma satisfação, uma alegria imensa estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, falando de assuntos acerca de RPPS, Regimes Próprios de Previdência Social. No episódio anterior, nós finalizamos a série no que tange às emendas constitucionais e vamos entrar agora em cada aposentadoria, falando de forma mais detalhada desses tipos de benefícios que é o produto final do RPPS, a entrega para os servidores que vão aposentar. E nesse episódio falaremos da aposentadoria por incapacidade permanente, um benefício que começou como aposentadoria por invalidez e com a última emenda constitucional transformou em incapacidade permanente. O tema do Agenda Cast é aposentadoria por incapacidade permanente quando o corpo pede pausa. Sabemos que o nosso corpo precisa também de momentos de descanso e essa aposentadoria ela remete muito a isso. E para falar desse tema, estamos aqui com a nossa especialista super especial, Carol Violim, que esteve nos episódios anteriores e continua no episódio de hoje para falar desse tema. Bem-vinda, Carol, a mais um Agenda Cast. Já vamos para o 7º? Por aí. É isso aí. Eu estou ficando especialista não só em previdência, mas em podcast também já. É isso mesmo. A Carol já está quase uma apresentadora. Exato. Ou uma global, né? Me sentindo no Projac. E já pode ser aí convidada para qualquer podcast que com certeza terá um desempenho à altura. Tenho certeza disso. Carol, bem-vindo ao Agenda Cast. Fique à vontade para as considerações iniciais. Agradecer mais uma vez a oportunidade, principalmente para tratar de um assunto tão interessante na regra de negócio do regime próprio de previdência. Hoje nós estaremos tratando não só de um caráter previdenciário, né, um benefício de caráter previdenciário, mas também uma questão de saúde, segurança, dignidade do servidor público, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Muitas pessoas ainda chamam de aposentadoria por invalidez, e esse nome é um peso, né? Então, por que seria um peso? Porque quando você chega num momento da vida que o corpo pede pausa, a mente pede pausa, é a hora do servidor público realmente conseguir direito a esse descanso. E focar em si. Focar em si, para exatamente. Que fique bem, para que consiga, talvez não o trabalho ali numa órgão público ou numa empresa, mas em casa ou em qualquer outra localidade. Porque se for colocar invalidez, como se a pessoa estivesse inválida, não servisse mais para nada. Exato. E não é bem por aí. As pessoas que às vezes são acometidas de certas enfermidades, podemos colocar assim, ainda são produtivas para muitas outras coisas, inclusive para dedicar à família, dedicar aquilo que gosta, que ama, cuidar de si, porque é importante a pessoa estar bem, corpo, mente e alma. E aí chega um momento que é necessário focar mais. E esse tipo de benefício remete muito a isso mesmo. Vamos entrar então na primeira pergunta. Já começamos a falar um pouquinho, começou como invalidez e veio para incapacidade permanente, mas o que é de fato, Carol, essa condição de incapacidade permanente ou invalidez? Toda e qualquer doença é abrangida por esse tipo de benefício ou não? Como que funciona? A aposentadoria por invalidez, que passou a ser incapacidade permanente, que é o próprio significado da invalidez, é incapacidade permanente, é aquele benefício que você deixa de exercer ou não pode mais, né, não consegue mais exercer as atividades laborativas pelo fato de ser acometido por algum tipo de doença, tanto mental, físico, biológico, enfim, algo nesse sentido, você não consegue mais exercer as suas atividades por esses motivos de saúde. Então, é a incapacidade mesmo, permanente para o trabalho. É o significado exato da invalidez. E é qualquer doença ou condição? Não, as doenças tem rol, né? Tem um rol de doenças que dão direito à integralidade e tem as doenças também que não dão direito à integralidade. Mas são doenças que te deixam permanentemente fora do serviço. Essa é o conceito principal da atividade do tipo do benefício. Os sinais que a pessoa está caminhando para a aposentadoria por incapacidade permanente, ela começa com auxílio-doença.
A pessoa começa ali a doença manifestar, passar por médicos, atestados médicos, auxílios doenças e até chegar ao ponto de aposentar. Qual que é essa chave, Carol, que vira do auxílio doença para a aposentadoria por incapacidade permanente? Exatamente, é o momento em que, antes nós tínhamos até prazos legislativos que definiam, né, no máximo 2 anos de auxílio-doença se torna aposentadoria por invalidez. Inclusive esse prazo ele foi abolido de muitas legislações, porque existem doenças que você já entra devendo se aposentar, que são casos mais graves. Então, vira a chave realmente quando não cabe mais o auxílio, né? Não cabe mais você segurar a pessoa ali na atividade, porque ela não tem possibilidade de retorno devido à doença que ela é acometida. Então, é realmente a virada de chave do auxílio-doença para incapacidade permanente. E quem é o árbitro, digamos assim, que define que a pessoa está de fato acometida de uma enfermidade que a torna incapaz para a vida laborativa, incapacidade permanente, digamos assim. E como a perícia médica atua nesse processo para chegar num laudo definitivo de que a pessoa está acometida de tal doença e que ela tem que ser já aposentada por incapacidade permanente? A incapacidade permanente, o árbitro, na verdade, para definir se a pessoa está incapaz ou não é a junta médica oficial, ou em alguns institutos, perícia médica, né? É claro que devem ser feitas avaliações, não deve ser fácil para uma junta médica definir, decidir sobre esse assunto, mas são inúmeras avaliações, atestados, exames. E é por esse motivo que uma junta define pela aposentadoria por incapacidade permanente, depois de muitas análises clínicas, médicas, e também não é um médico, é uma junta médica que precisa definir isso. Uma vez aposentada por incapacidade permanente, Carol, a pessoa fica a vida toda aposentada ou tem alguma avaliação que é necessária ser feita? Quando foi alterado o título da aposentadoria por incapacidade permanente, antes invalidez, depois incapacidade permanente, o objetivo era que essa pessoa não pudesse mais retornar, não existisse mais a reversão. Mas existem casos ainda que é reversível, né? A doença não é vitalícia. Então, existem sim casos que é reversível e, nesse caso, precisa ser passado por uma perícia, tem uma periodicidade, muitos institutos anualmente, a cada 2 anos, passam por essa reavaliação médica e aí define-se pelo retorno do segurado para a atividade laboral. Mas o conceito de incapacidade permanente, essa alteração do tema, do título, essa discussão toda, inclusive nas legislações dos entes, é justamente que a pessoa que sai por incapacidade permanente, ela não retorne. Não há necessidade, não tem previsão de ser readaptada ou revertida aquela aposentadoria. Porque o intuito era ela estar totalmente incapacitada. O nome diz permanente. Exato. E algo permanente, ele não reverte. Continua assim o resto da vida. Mas há casos que podem acontecer. Sim. Como a Emenda Constitucional 103, que é a última reforma nossa, redesenhou as regras para essa aposentadoria, como que a 103 trouxe essa base de cálculo para calcular esse benefício e em relação à integridade, manteve, como que isso funcionou. Falamos um pouquinho nos outros episódios, mas como estamos tratando especificamente da invalidez, como ficou em relação à invalidez? A emenda 41, só para nós trazermos um tipo de comparação, era 80% da média de todo o período contributivo e proporcional ou não dependendo da doença, ok? Então nós tínhamos um rol de doenças, as mais graves, acidente de trabalho, moléstia profissional, que era pela média. E também, caso não estivesse nesse rol, a proporcionalidade, essa era a emenda 41. Com a emenda 103, mantiveram 100% de todo o período contributivo, porém ficou 60% da média, né, que é aquele 60% sobre esse período total, mais 2% a cada ano que ultrapassa 20, ou seja, acabou o proporcional. Então ficou 2%, depois de 60%, 2% que ultrapassa 20 anos de tempo de contribuição.
E se porventura for uma doença acometida de acidente de trabalho, moléstia profissional, incapacitante, ele é 100% da média, que seria os 60%. Não utilizaria dos 2% a cada ano, que ultrapassa 20%. Em relação à integralidade? Não existe mais integralidade, é média e tem sempre aquele valor 60% sobre ela, mas tem clientes que mudam o percentual, né? Isso é importante deixar claro que a gente está remetendo o padrão da EC, mas tem clientes que definem por tipo de percentual, 70, 80, a gente comentou alguns clientes. Então não tem integralidade mais, último valor de remuneração de contribuição, não existe mais isso. Inclusive foi um tema de discussão se o artigo 6A ainda estava valendo, né? Porque o 6A era a integralidade Sim. da emenda 41, não está mais valendo, foi revogado. Então não tem integralidade na emenda 103 para incapacidade permanente. É importante as pessoas terem conhecimento, porque alguns RPPs que já estive, inclusive, citam, tem servidor que passa por perícia, por junta e tal, aí quando ela fica ciente de que não haverá integralidade, mas que será proporcional e tal, ela quer desfazer tudo isso pela qual ela passou para não aposentar mais. Isso acontece exatamente pela falta de conhecimento de como se dará a aposentadoria por incapacidade permanente. Imagina só que se antes 80% já tinha uma perca muito grande salarial, você imagina com 60%, 70%. Então a perca salarial ainda continua sendo grande e ainda tem a questão do 2% a cada ano que ultrapassa 20%. Então a pessoa tem que ter muito tempo de trabalho ali para poder ganhar 2%. E a questão é que a pessoa não tem como projetar isso, porque a doença não é previsível, pelo contrário, é imprevisível. Ela surge no momento, muitas vezes, que menos se espera. E aí, nesse momento em que a pessoa precisa ser mais acolhida, digamos assim, a legislação trouxe essa exigência, essa condição que não tem para onde fugir. Se tiver 20 anos, tiver 25, tiver 30 anos de contribuição, independente, ela é acometida da doença e necessariamente tem que aposentar porque adquiriu a incapacidade permanente. Não duvido que daqui para frente, daqui a alguns anos, venha uma regra de transição, assim como veio o artigo 6A da emenda 70, que trouxe a integralidade, né? Porque a 41 também não tinha, veio uma transição, a emenda 70, que até comentamos sobre, e trouxe a integralidade. E essa, a 103, não tem integralidade também. Quem sabe aí, daqui para frente, não venha uma integral para ajudar o pessoal, né? O futuro. Pode acontecer aí, vir novas mudanças que mude isso tudo e acaba trazendo para essa categoria de aposentadoria, digamos assim, algo diferenciado no que está posto hoje. É possível. E Carol, fala para nós qual é o mapa da mina, digamos assim, que o servidor precisa seguir. Qual é a trilha? Foi acometido da doença e quais são os passos que ele precisa seguir dentro do RPPS para poder chegar a aposentar por incapacidade permanente? Existem, Hélida, 2 tipos de benefícios que independem do requerimento do segurado. Podem ser requeridos, porém depende. Podem ser requeridos ex officio. A incapacidade permanente é uma delas, ela pode ser requerida pelo próprio segurado, lá no balcão de atendimento, ou ex officio pela própria junta médica, define-se pela aposentadoria. Mas o certo o mapa da mina seria o afastamento, né, a princípio por auxílio doença, e quando não mais é possível essa prorrogação de benefício, passar a junta médica a considerar a aposentadoria por incapacidade permanente. Existem clientes que da junta médica já entra com requerimento oficial para a diretoria de benefício e existem clientes que exigem a assinatura do segurado no requerimento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Então, é um tipo de benefício que seguiria isso, um afastamento não mais prorrogável por auxílio doença, viraria uma incapacidade permanente, ex officio e daria continuidade no processo do Instituto de Previdência até a concessão final homologada pelo Tribunal de Contas. Carol, e no caso de um servidor que foi acometido por uma enfermidade e passou pelo processo de cura, aquela enfermidade deixou de existir, graças a Deus. Acontecendo isso, há a reversão. Como funciona, qual é o procedimento? Todos os RPPS há essa previsão da reversão? Como funciona?
Possivelmente existe, né, na legislação uma periodicidade pericial para que esses aposentados por incapacidade permanente retornem ao Instituto de Previdência, passa por uma nova avaliação médica e, se definido por uma recuperação, uma cura, é revertida a aposentadoria. Né? Os tribunais de contas, inclusive, precisam desse processo de reversão para registro. Então, a aposentadoria ela é revertida, o segurado ele volta às atividades laborais, não necessariamente no cargo que ele se o cargo tiver ocupado, né, aquele cargo que ele exercia antes, ele pode ser reconduzido para um outro cargo, ou similar ao que ele trabalhava, ou dentro das capacidades que ele tenha também curado. Pode ser que ele curou, mas não totalmente ou parcialmente, né? Então, existe sim a hipótese de cura. A junta médica ela vai avaliar, vai pedir a reversão do benefício, o benefício é revertido, o segurado retorna à atividade laborativa, o RPPS precisa devolver um processo de reversão para o Tribunal de Contas, e em caso de atividade laborativa, verificar se existe vaga naquele mesmo cargo, caso contrário, reconduzido para um outro cargo similar, ou que ele consiga estar exercendo essas atividades dentro da capacidade laboral dele. Exatamente, e trazendo para o nosso software de gestão previdenciária, aquele servidor aposentado está em folha de pagamento recebendo a aposentadoria por incapacidade permanente. Quando formaliza o processo de reversão, o próprio software atua ali na reversão, os documentos são acostados, o laudo médico e tudo mais, e quando esse processo é concluído, aquele segurado ele é retirado da folha de pagamento, volta como servidor efetivo, ativo ali no sistema e volta a contribuir com as mesmas alíquotas no servidor efetivo, vertendo as contribuições para os cofres do RPPS, e aí reativando esse servidor na arrecadação previdenciária, se o valor dele não atingisse, né, enquanto aposentado ali a arrecadação, mas enquanto ativo com essas mesmas alíquotas aplicáveis aos servidores ativos. Sim, esse tipo de procedimento administrativo precisa ser registrado no tribunal. O Tribunal de Contas do Mato Grosso, por exemplo, ele tem um manual de triagem que tem para aposentadorias, reservas, reformas, revisão e reversão. Então, existe um manual de triagem, ou seja, é necessário que esse processo seja registrado, protocolado, para que eu entenda que aquela conta que você gastava com a pessoa ela não vai mais existir. Então, é necessário também esse registro junto ao Tribunal de Contas, e todo esse procedimento, sim, é feito pelo SISPREV, e a gente consegue deixar ali padronizado para que o operador que mexa com o SISPREV consiga emitir os documentos necessários de acordo com cada Tribunal de Contas. O SISPREV tem a perícia médica que realiza toda a questão pericial, o preenchimento de laudo médico para esse encaminhamento, com assinatura digital, segurança, toda a criptografia necessária para garantir também a confidencialidade desse procedimento, o CID que foi acometido, tudo isso o sistema possui, e inclusive o agendamento de quando esse servidor vai poder comparecer na perícia médica ou na junta médica, uma perícia digital, todas essas possibilidades e nuances o software de gestão nosso contempla para facilitar aí o RPPS nessa avaliação do servidor para chegar na apostadoria por incapacidade permanente. Gratidão, Carol, pela participação de mais uma Agenda Cash. Finalizamos hoje o tema apostadoria por invalidez. Próximos episódios entraremos nas outras aposentadorias e obrigada por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco, compartilhar a experiência. Para nós é sempre uma satisfação. E tô gostando de estar aqui com você nesse bate-papo. Que bom. Cada episódio estamos ficando melhores, como diz aqui os nossos profissionais que estão conosco, o Auro e o Nando. Inclusive, é um feedback muito importante. Bom, eles que estão conosco aqui na gravação, damos um pouco menos de trabalho para as edições, né? Isso é bacana e demonstra assim, uma evolução também nessa dinâmica aqui de podcast que nós não tínhamos no dia a dia e passamos a ter, acaba também evoluindo, né? Nós precisamos evoluir sempre e vemos essa evolução, né? E você está dentro desse processo evolutivo. Agradeço mais uma vez, estou à disposição para sempre que for necessário. As discussões em relação ao regime próprio são as melhores, estão aí em primeiro no pódio das minhas discussões a nível de
profissional. Então, eu gosto muito, estou à disposição. Quem precisar também, trocar ideias, fazer network, estou pronta para qualquer batalha. Muito bem. Gratidão a você que ficou conosco até o final do podcast. Assista os anteriores se você ainda não assistiu. Siga a Agenda Assessoria nas redes sociais, Instagram, Spotify, YouTube. Toda semana um conteúdo novo para você evoluir no conhecimento, conhecer um pouquinho mais de RPPS. Se tiver dúvidas, sugestões, reclamações, é muito importante ter esse feedback de vocês. Afinal, para nós, o mais importante é conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima!